Amados irmãos e amadas irmãs, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma leitura da Carta aos Gálatas. Esse caminho que estamos fazendo neste mês de setembro, mês da Bíblia, que fazemos uma leitura partilhada desse texto, cuja igreja nos pede para que possamos ler e refletir, não só para compreendermos a época em que foi escrito, mas também meditarmos aos nossos dias. Chegamos, então, ao capítulo 3 da Carta de São Paulo aos Gálatas. Ouçamos. Ó Gálatas inconscientes, quem vos enfeitiçou? Vós, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente descrito como tendo sido crucificado? Apenas isto quero saber da vossa parte. Foi de obras de lei ou foi de audição de fé que recebestes o Espírito? Sois assim tão inconscientes que, tendo começado em espírito, agora vos aperfeiçoeis em carne? Essas coisas sofrestes em vão, se é que foi em vão? Quem vos proporciona então o Espírito e pratica milagres no meio de vós? O faz a partir de obras de lei ou da fé? Tal como Abraão teve fé em Deus e lhe foi contado a sua justiça, ficai, pois, sabendo que os da fé, esses é que são filhos de Abraão. A Escritura, tendo previsto que é a partir da fé que Deus torna os gentios justos, predisse a boa nova a Abraão: serão abençoadas em ti todas as nações. De sorte que os de fé são abençoados junto com o fiel Abraão. Todos aqueles que são de obras de lei estão sob uma maldição, pois ficou escrito que amaldiçoado é todo aquele que não se rege por todas as coisas escritas no livro da lei para os pôr em prática. Pois fica claro que ninguém é tornado justo perante Deus por lei, porque o justo viverá de fé. Porém, a lei não é de fé, mas o que puser estas coisas em prática viverá segundo elas. Cristo nos resgatou da maldição da lei ao se tornar maldição por nós, porque ficou escrito: amaldiçoado é todo dependurado de lenho, a fim de que os gentios, a bênção de Abraão, viesse em Cristo Jesus, para que recebêssemos através da fé a promessa do Espírito. Irmãos, falo de acordo com a realidade humana. Ninguém invalida ou altera uma aliança estabelecida, mesmo no plano humano. As promessas foram proferidas para Abraão e para a sua semente. A Escritura não diz para as sementes, como que se referindo a muitas, mas a só uma, a tua semente, que é Cristo. É isso que digo. A lei, vindo 430 anos depois, não anula a aliança antes estabelecida por Deus, de modo a anular a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não vem de uma promessa. Porém, Deus deu-a a Abraão através de uma promessa. Por que a lei? Foi por causa das transgressões que foram estabelecidas, até chegar à semente a quem a promessa fora feita. Lei essa ordenada por anjos na mão de um mediador. Mas o mediador não é de um ser só, e Deus é um. Será então a lei contrária às promessas de Deus? De forma alguma. Pois se tivesse sido dada uma lei capaz de fazer a vida, então a justiça teria vindo da lei. Mas a Escritura aprisionou todas as coisas sob um erro, para que a promessa de fé de Jesus Cristo seja dada a todos os que têm fé. Antes de vir a fé, éramos vigiados sob a lei, fechados para a fé vindoura que seria depois revelada. De modo que a lei é o nosso pedagogo até Cristo, para que sejamos justificados a partir da fé. Chegada a fé,
Já não estamos sujeitos a um pedagogo? Todos sois filhos de Deus através da fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados para Cristo, estáis vestidos de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem pessoa livre, não há macho ou fêmea. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Se vós sois de Cristo, então sois semente de Abraão e herdeiros segundo uma promessa. Querido irmão, querida irmã, no capítulo que ouvimos, Paulo exorta os Gálatas a respeito da relação entre lei e fé. É importante percebermos como fica clara a ideia de que a lei ela tem uma função pedagógica. As regras, as normas, a doutrina, ela não pode ser de toda abolida porque ela tem o seu fim. Ela tem um caráter pedagógico, ela nos ensina, ela nos educa. Podemos pensar talvez hoje na doutrina da igreja, que nos diz o que é certo, o que é errado e nos forma, nos educa na fé. Porém, uma vez que a presença de Cristo, uma vez que batizados em Cristo e vivendo por meio de Cristo, Paulo vai nos dizer que a lei ela é transformada, pois nós não precisamos mais desse pedagogo, nós não precisamos mais seguir a lei por ser obedientes à lei, mas é a fé que nos torna obedientes, porque nós passamos a agir a partir daquilo que acreditamos, por sermos descendência, por sermos herdeiros de uma promessa. Isso é muito importante em nossa vida. Então, aí está uma grande diferença entre seguir a doutrina cegamente e seguir pela fé. Quando nós seguimos a doutrina cegamente, nós somos vazios e nós não compreendemos o que seguimos muitas vezes. E por isso a nossa fé é muito abalável. Por isso muitas vezes algumas pessoas que são muito apegadas à doutrina, mas não trabalham a sua fé, facilmente mudam de religião, facilmente desacreditam, facilmente desistem da caminhada de fé. Agora, quando nós compreendemos que é a fé, por meio das obras, que revela em nós uma nova lei, que é a lei de Jesus Cristo, nós assumimos naturalmente essa herança que é nossa, que nos foi prometida há muito tempo, como diz Paulo, que foi prometida a Abraão e a sua descendência, da qual nós fazemos parte. Que em nossa vida nós possamos compreender a importância da nossa fé, de sermos educados mais pela fé que pela doutrina. Que não sejam as leis a reger a nossa vida, mas muito mais aquilo que acreditamos e aquilo que testemunhamos porque acreditamos na pessoa de Jesus. Que não seja o temor das leis que nos impõem, mas muito mais a fé em Cristo, a convicção naquilo que pregamos, que direcione a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Pensemos nisso, uma santa reflexão e até o próximo encontro.